Vamos falar um pouco agora sobre a subsistência, as condições, as fontes de renda, o autossustento deles. Você pode me explicar um pouco sobre isso? Então, eu posso falar assim, né, por alto, assim, projeto de autossustento, e sempre as aldeias tiveram, né, com o trabalho do FUNAI, e depois com a chegada dos municípios, né, quando era distrito, passou a ser município e foi se criando projeto de autossustento. Hoje nas aldeias nós temos um projeto de autossustento é, de mandioca, né, dos dois tipos de mandioca, a brava que eles falam e a outra mansa. Temos horta, temos galinheiro, tem autossustento também da agricultura, tem agricultura familiar e tem agricultura mecanizada também. Tem as roças de topo, permanece, a cultura permanece. E as grandes lavouras que eles estão plantando hoje de soja só veio fortalecer mais a cultura. Porque ali eles puderam fortalecer sua cultura, tendo onde sustentar todos os vestes que são feitos, né? Tem que buscar as casas deles que às vezes não tem mais as palhas de Buriti nem de Guariroba, tem que se buscar em outro município. Então, assim, a agricultura só veio fortalecer mais ainda a cultura. Eles estão levando a cultura mundialmente. Tanto que temos uma aldeia que são várias aldeias de turismo, que as pessoas estão vindo para conhecer, não essa questão da lavoura, mas a questão do turismo e ver como a cultura, como a agricultura só fortaleceu isso. Então, os projetos de autossustento são vários. E eles plantam milho de pipoca, plantam soja, plantam arroz também, plantam milho. Então, assim, ajudou de outra fonte de renda para os Pareci também o pedágio. Então eles plantam, só voltando um pouco lá atrás, então eles plantam para se alimentar, mas também atualmente eles estão plantando com o intuito comercial, produzindo soja, milho de pipoca e outras culturas que você citou pra gente aí. O O feijão, feijão. feijão. Sim, porque precisa sobreviver, como eles dizem hoje. Nós já estamos integrados com a sociedade envolvente. Nós precisamos também, nós não vamos, hoje não tem mais caça dentro da reserva. As reservas estão rodeadas por grandes lavouras de soja e tudo. Então houve a necessidade também de buscar isso para o autossustento. As aldeias cresceram, os povos aumentaram e tudo aumentou. E também quando foi se fechando os territórios indígenas, as grandes fazendas, eles foram ficando ali. Hoje o índio não vai viver da caça, nem da pesca, nem tem como, porque nem tem quase. Então houve essa necessidade. Como os Pareci são grandes agricultores, já eram muito antigo de algodão, todos os Pareci tinham o próprio algodão, que eles teciam as roupas. Eles eram grandes, só não tinha essa coisa mecanizada, mas eles já eram grandes agricultores. Eles se adaptaram Sim, só se às adaptaram, como o necessidades. Rony diz, à contemporaneidade, Quem seria o entendeu? Rony? O Rony é um cacique da aldeia Alzari, que ele está sempre falando no tema da contemporaneidade, e que tudo só vem fortalecer mais ainda a cultura. Muito mais. Hoje eles podem gravar, hoje eles podem fazer um livro, tem dinheiro, não fica, precisa ficar mendigando, pô, deixa registrada a sua língua para que não morra, deixa registrado seu contexto, e tudo isso precisa de dinheiro, ou vai ficar a vida inteira mendigando aos governos. Verdade, muito importante. Me fala um pouco sobre o etnoturismo. Aqui na nossa região, é, justamente na divisa entre Sapezal e Campo Novo, tem um rio bastante conhecido, que é o Rio Sacre, e a Cachoeira Salto da Mulher, a Cachoeira do Salto do Itiariti. Me fala um pouco sobre o etnoturismo, que também é uma fonte de De renda renda. para eles. Me fala um pouco sobre os seus conhecimentos sobre o etnoturismo. Então, o etnoturismo, há muito tempo os indígenas queriam mutar, mas sempre tinha uma barreira da lei, porque as terras indígenas ia começar a entrar muita gente e tudo, e foi se quebrando essa barreira e a necessidade, de, além de mostrar as belezas que tinham dentro da aldeia, e eles também poder mostrar a cultura para as pessoas também quebrar aquele paradigma de preconceito, eles começaram a criar o ecoturismo, tanto que
nossa mulher do Mauro Mendes, nossa primeira dama do estado, ela é madrinha do ecoturismo lá da aldeia Alzari. Nós fomos esse dia para uma reunião com ela lá e ela ficou a madrinha do turismo, tudo legalizado. O presidente da FUNAI trouxe a lei de legalização do turismo lá e se abriu as portas para as outras aldeias, mostrar aquela beleza, tudo, com muita cautela, com muito cuidado, que eles estão abrindo tudo isso e de repente chegou a pandemia. Lá teve toda cautela, todo cuidado, tanto que eu te falei, eles fecharam as aldeias para não entrar naquele momento, eles tiveram todo cuidado e respeito como tem hoje. E o ecoturismo, eles estão se saindo muito bem, que ali também, eles podem falar por eles, lá mesmo. Se você quiser ir lá para saber dos parecidos, eles vão falar para você. Além da beleza, do curtir, eles mostram as vestes para vocês, falam na língua, canta, mostra, ensina você a flechar, faz tudo que é da cultura. Então, assim, tanto para nós indígenas, para os indígenas, foi muito bom isso, dentro da reserva, porque ali você está podendo ver, e as escolas, quando vão, começam a ver tudo como é um contexto diferente. Me fala um pouco agora do pedágio também, que é uma fonte de renda e subsistência. Como funciona esse pedágio, de que forma isso vem a agregar para a renda dos indígenas na nossa região? Então, falar do pedágio, você sabe que é um pouco complicado, porque as pessoas não conseguem compreender o contexto do pedágio. Xingam os indígenas, acham que os indígenas estão pegando dinheiro, tem pessoas que nem viu a história do pedágio, como ele foi criado, como foi discutido com a sociedade. Tem pessoas que chegam hoje, não conseguem compreender e nem querem saber como isso aconteceu e ficam falando coisas que não sabem. Hoje o pedágio é uma fonte de renda que ajuda muitas comunidades indígenas. Familiar, pedágio familiar, as pessoas vão trabalhar aquela família, daquelas aldeias, e eles recebem do dia ali, mas o pedágio ele tem um compromisso com a sociedade. Por exemplo, eles gastam no mercado, não dá lucro para a cidade, eles pagam um advogado, eles têm a casa da Associação do Pedágio que pagam as meninas que são secretárias. Então, eles geram também fonte de emprego para a sociedade, que você sabe que às vezes a própria discriminação da nossa sociedade, às vezes não quer dar um emprego para o índio. Então, eles têm se eles têm, eles trabalham para ele mesmo. Então, o pedágio acontece assim, tem sim, todas as famílias ganham, todo mundo ganha, é dividido, é pago todo mundo certo e que é administrado pelos indígenas. Para ficar um pouco mais esclarecido, o pedágio é cobrado dentro da terra indígena, ou seja, existe um caminho alternativo para que se passe e o pedágio é cobrado para passagem dentro da terra indígena, correto? Correto. O caminho alternativo seria um desvio pela cidade de Brás Brasnorte, e esse pedágio é um dos únicos pedágios legalizados na nossa região, ou seja, no nosso estado, correto? Correto. Porque foi uma parceria entre a comunidades, que não só foi Sapezal, Campo Novo, foi essa parceria junto com o governo do estado e também os indígenas foram para Brasília na época para conseguir isso aí, para facilitar, que as pessoas falam que só os índios querem ganhar, não, para facilitar o pessoal da fazenda, quando escoa a soja, algodão, tudo passa por ali. Só que foi abrida uma alternativa para quem não quiser pagar pedágio, para passar por Brás Norte. Não está dizendo que é obrigatório, que as pessoas, elas, às vezes, fecham os olhos tão grandes que falam assim, então eles teriam que pagar para vir lá de cá. Não, apesar do povo antigamente era área indígena, tudo era território, eles eram nome, eles andavam por todo lugar, antes de vir ser demarcação, antes de vir a marcha para o oeste, tudo isso, eles têm que compreender isso, tentar compreender a história, entendeu? Para poder falar, para não ficar falando besteira. Correto.